Boa noite! Como vocês estão? Hoje vai ser uma live diferente. Estou aqui para falar com vocês sobre estabilizar. Eu sei que eu estou fora do meu horário normal, mas essa é uma ativação e hoje vai ser muito legal. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou tentar conectar ao YouTube junto, gente. Só um momento. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? O dia foi uma correria? Como é de se esperar? Coloquei na minha cabeça de fazer uma ativação especial com vocês. Agora estou aqui. Muito mais longe do que eu esperava. Cansada. Deixa eu entrar. Está perfeito aqui. Bom, vamos baixar um pouquinho aqui. E vamos falar sobre estabilizar. Não é? Quem aqui chegou porque está cansado? Quem já começou 2026 pensando, nossa, já estou exausto. Se você está se sentindo assim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que você chegou no lugar certo. Hoje a gente vai tratar esse cansaço, a gente vai estabilizar esse nosso sistema nervoso, nós vamos trabalhar formas inteligentes de fazer com que o nosso sistema nervoso periférico pare de ficar em estado de luta e fuga e entre no estado de calmaria, para que a gente consiga seguir em frente com mais tranquilidade, com menos loucura, e com isso a gente consiga as transformações que a gente tanto quer alcançar. Porque início de ano é sempre assim, né? A gente quer ir mais longe, a gente quer alcançar mais, a gente quer cumprir uma lista que a gente faz. Quer dizer, eu não faço mais, mas a gente tem mania de fazer planos, estratégias, metas, rotinas, coisas que a gente quer transformar para alcançar uma melhora de vida, um salário maior, hábitos mais saudáveis, talvez. Eu lembro muito bem que quando eu fazia esse tipo de lista, eu ficava um tempão
pensando, o que que vai ser de mim? O que que eu vou fazer em, em 2000 e blá blá blá, ou qualquer coisa do tipo, que eu pensasse que seria o ideal para mim, né? E é interessante como a gente tem mania de planejar, de buscar. Acho que é do ser humano. A gente sempre quer melhorar. Entretanto, existe um paradigma muito interessante nisso, que é o fato de que a gente quer melhorar, mas a gente acaba se sabotando. Por que será? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para se perguntar por que a gente sabota a nossa própria vida, a nossa própria possibilidade de ir mais longe, de fazer mais? Por que a gente faz isso? É uma boa pergunta, né? Por quê? Eu vou dizer daqui a pouquinho. Eu tô dando um tempinho pra ver se o pessoal chega, pra ter uma galerinha pra ficar mais animado. Então, bear with me. Hum, Tentando aqui fazer a transmissão ao mesmo tempo, tanto no Twitch quanto no canal do YouTube. I don't know. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Maybe not. Bom, não tem problema. Vamos focar aqui na nossa noite. Vai ser importante. Se você não conseguiu assistir online, não se preocupe, essa live vai ficar gravada, porque é um conteúdo gratuito que eu pensei com muito carinho para passar para vocês. Tudo que eu queria compartilhar a respeito de andar de forma equilibrada. Então, sem mais delongas, já tem 10 minutos, eu vou fechar aqui o que eu estava tentando fazer. Gente, eu vou colocar esse vídeo imediatamente no canal do YouTube assim que terminar essa live. E amanhã eu vou conseguir fazer esse negócio rodar direitinho. E vamos conversar. Primeiro, por que eu pensei em fazer uma ativação energética? Tá? Porque tudo começa com energia. Você pode mudar metas, rotinas, planos, estratégias, mas se o seu sistema nervoso está sobrecarregado, se o seu corpo está em constante alerta e sua mente está só operando em modo de sobrevivência, eu tenho uma coisa para te dizer: nada vai fluir de forma sustentável. Então eu pensei, porque eu vivi, como que eu ajudo as pessoas a sair desse estado? Existem diversos estudos que provam que uma pessoa estressada, ela não consegue achar solução para os problemas. Ela não consegue sair daquela situação. A única coisa que o estresse vai fazer é alimentar mais o desespero. A pessoa vai se achar cada vez mais desesperada, cada vez mais perdida, cada vez mais achando que tudo vai dar errado. E não é verdade.
Só que quando a gente está nesse nível de estresse, a gente não consegue ver isso. O que que a gente consegue ver? A gente consegue ver o problema. Vocês sabem que eu tenho uma base cristã muito forte, então eu vou usar muitos exemplos bíblicos, eh, não é com uma tentativa de pregação nem nada, até porque eu já não vivo em igreja, etc. Já não é mais a minha vibe, digamos assim. Eu continuo crendo no que eu cria, mas digamos assim que a minha fé amadureceu. Então, as coisas são um pouco diferentes para mim. Mas a base existe. Então, eu vou trazer exemplos aqui que são típicos da Bíblia em alguns momentos. Por exemplo, uma pessoa estressada, ela vai olhar para o gigante. Eu tenho dois exemplos de gigantes, não sei se você conhece, mas quando o povo saiu do Egito e foi tentar chegar na Terra Prometida, eles chegaram num certo momento que Moisés mandou o pessoal, 12 espias, irem olhar a terra, que era a Terra Prometida. E ao chegarem lá, somente dois voltaram com uma boa notícia, digamos assim, animados. Os outros 10 falaram assim: impossível, é terra de gigante. Como é que a gente vai para lá? Vai ser difícil, a gente vai ter que brigar, blá blá blá. Por quê? Porque certamente o sistema nervoso desses 10 estava totalmente ativado na situação de luta e fuga. Ou seja, significa que o sistema nervoso periférico deles estava completamente ligado no simpático. O simpático estava agindo, porque o simpático é o que leva o organismo a fazer luta e fuga. O ideal para nós é que nós operemos no parasimpático, que é onde está a calmaria. Mas é muito difícil. Quanto mais estressantes a gente recebe, mais em pânico o nosso organismo fica. Por quê? Porque está tentando proteger a gente. Então, quanto mais estresse, pior. Eu queria que você guardasse isso. Se você está estressada, a gente precisa estabilizar isso, porque senão você não vai sair desse problema. E por isso eu propus essa ativação energética, porque eu tenho percebido que as pessoas andam muito cansadas, muito sobrecarregadas. E não tratar essa sobrecarga, ela vai trazer diversos malefícios, inclusive com doenças, que acabam sendo a somatização de tudo aquilo que a gente não consegue lidar. Então, durante esses 2 dias, eu não vim aqui para falar para você, vamos pensar positivo. Ah, não. Nós estamos aqui para regular, liberar e realinhar. Então, esses 2 dias, começando por hoje, por 60 minutos hoje, nós vamos regular as nossas emoções. E amanhã nós vamos liberar essas cargas acumuladas que a gente tem carregado. A gente vai ajustar o sistema corpo, mente e energia. A gente vai agir com presença e segurança interna. Tudo isso vai ser feito de forma simples, guiada e respeitando o seu ritmo, que é uma das marcas da IADFT. E agora que eu fiz a minha introdução, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou a Carol, eu sou a fundadora da IADFT, que na verdade é um centro de bem-estar, onde eu, como terapeuta de EFT, criei esse espaço, tanto no meu website, www.iadft.com.br, quanto no Twitch, e eu venho 2 vezes por semana fazer lives com o objetivo de ajudar pessoas a se regularem e a desbloquearem energeticamente. E agora, nessa ativação.
Eu já faço terapia de FT há mais de 2 anos. Eu sou licenciada e, como é que se chama, gente? Afiliada ao Instituto de FT do Reino Unido. Um dos meus mestres é do Reino Unido. Eu tenho especialização em FT, TFT e EFT de energia, que eu não pratico. Também EFT para pets, sim, para pets. E também fiz cursos de FT aqui no Brasil. Então, eu tenho uma extensa experiência com FT e eu venho dizer para vocês que não é o tá? Realmente é uma técnica que funciona, não substitui, obviamente, terapia tradicional, psiquiatra, etc. Mas é uma ferramenta muito interessante e muito forte, ok? Então, muito prazer, Carol Alves, fundadora da IADFT, e para mim é um grande prazer ter você aqui comigo hoje. Então, vamos lá. Primeiro dia, estabilizar. O que é estabilizar? Estabilizar, de forma simples, é tornar algo firme, estável, equilibrado. Algo que consegue suportar mudanças bruscas. Se fala muito em se estabilizar o mercado financeiro ou estabilizar as nossas emoções. É fazer com que algo não varie, algo fique firme. Na verdade, estabilizar é o oposto de desequilíbrio. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro dia é buscar equilíbrio, tornar a nossa base firme, sólida, para que a gente não se balance com as coisas que vão acontecer. Porque todo dia a gente tem experiências, tribulações, problemas. Isso é o normal do ser humano, isso é o normal da vida. Mas a gente tem que saber estabilizar. O coração dessa ativação, o coração dessa ativação é te dizer, estabilizar não é parar. E liberar não é perder. O que nós vamos fazer é criar uma base emocional que vai sustentar tudo que vier para 2026 com algo extra. Nós vamos fazer com que, com essa estabilização, a gente passe a alcançar mais. Por que eu digo isso com convicção? Porque quando eu aprendi a estabilizar as minhas emoções, e sim, usando o EFT e outras técnicas, eu fui muito mais longe. Muito mais longe. Do mês de julho de 2025 a hoje, dia 6 de janeiro de 2026, eu gosto de brincar com meus amigos que eu fui super nova. Eu simplesmente tive uma mudança e uma evolução muito rápida, muito acelerada, muito profunda e extremamente transformadora. Então eu não estou aqui falando com você sem ter propriedade. Eu estou falando de experiência. Aliás, IADA significa conhecer por experiência. Então, se você não sabia o significado do IADA de IADFT, eu acabei de te contar. Como você está aí na live comigo? Vamos lá. Continuando. Para quem que é o primeiro dia? É para quem sentiu que 2025 foi muito pesado. Você já está cansado de promessa de manifestação forçada. Sabe aquele papo?
Eu sei porque eu vi infinitos vídeos a respeito de que se você tiver gratidão, tudo vai ser transformado. Basta você idealizar e você vai alcançar. Hum, eu não estou dizendo que não é possível. Muita gente consegue. Hum, outra, que dizem muito. Mude sua vida em 30 minutos. Basta você mentir para você e dizer que você já chegou lá. Bom, eu não sei com vocês, mas eu não funciono muito bem com mentira. Eu até tendo fazer brincadeiras psicológicas comigo mesma de imaginar que eu estou lá, mas mentir para mim, dizendo que eu já cheguei, eu não consigo. Até porque o meu trabalho é com emoção. Então, não dá para mentir com as emoções. O que você está sentindo é o que você está sentindo. Não tem como eu dizer para mim, se eu tô muito triste e chateada, que eu tô feliz. Porque eu não tô. Eu tenho que estabilizar minhas emoções e alcançar esse estado de gratidão. Aí tudo bem. Mas não adianta eu simplesmente dizer para mim, não, 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 Carol, não. Não, você não está triste. Você está feliz. Você está grata. Se eu estou muito mal, isso não vai resolver. E eu vou acabar me frustrando mais. Porque eu vou falar assim, poxa, eu não consigo nem manifestar, digamos assim, uma coisa melhor, porque eu não consigo dizer para mim que eu tô numa situação melhor. Eu não funciono assim. Não sei você. Então eu não vou te ensinar a mentir para você. Muito pelo contrário. Eu vou te ensinar a encarar a realidade e ainda assim conseguir estabilizar e liberar o peso que você está carregando, que você não precisa carregar. Isso é para amanhã. E você vai sair desses 2 dias muito melhor preparado para 2026. Combinado? Primeiro ponto. Você precisa entender uma coisa bem simples. Se chama sistema nervoso. Por quê? Por que eu te pergunto? Você precisa estabilizar. Então você precisa acalmar o teu sistema. Você tem um sistema nervoso, que é formado pelo teu cerebelo, que está aqui guardadinho dentro do seu crânio, e a sua espina dorsal, que mandam sinais para todo o seu corpo. E o seu sistema nervoso central, ele é responsável pelo que você sente, como você reage ao que você sente. E ele manda comandos o tempo inteiro. Ele é responsável pelas coisas mais complexas no nosso organismo. E uma das coisas que ele faz com maestria é, um, te proteger. E dois, economizar energia. Sim, ele é viciado nessas duas coisas, digamos assim. Ele vai sempre procurar fazer duas coisas por você. Ele vai te proteger e economizar energia. Então, o seu sistema nervoso central, ele não vai aceitar bem mudanças. Então, toda vez que alguma coisa acontece na sua vida, um estressante, digamos assim, seu organismo, seu corpo, seu sistema nervoso central, ele vai fazer a seguinte coisa: ele vai causar resistência à mudança e ele vai te proteger. Então, se você está estressada, mas estressado é o seu estado normal, no dia que você decidir buscar calmaria, o seu sistema nervoso vai dizer: peraí, isso é perigoso. Isso é perigoso,
Vamos proteger, porque é novo, não sei o que vai acontecer. Dois, eu tô aqui para economizar energia. E se essa pessoa inventar um caminho novo, eu vou ter que gastar mais energia. Eu já tenho aqui os caminhos neurais que eu faço. O que está acontecendo? Eu vou ter que recalcular a rota? Exatamente. É a primeira coisa que acontece com qualquer coisa na sua vida. Então, quando a gente pensa em melhorar, em mudar, em começar a fazer atividade física, a estudar, qualquer coisa que seja uma mudança daquilo que o seu organismo está habituado, ele não vai dizer, nossa, que joia, parabéns, vamos, vamos em frente. Não, que eu vou te dizer uma coisa muito triste. O seu cérebro, seu sistema nervoso, ele não tá nem aí se você está, se isso vai te trazer felicidade. Porque ele não lê as coisas dessa forma. Não é por maldade, é por proteção. Então, quando você chega com uma ideia nova e fala, vou mudar minha vida, vou fazer assim, sabe? Ele vai por um pouco de distância e vai dizer, vamos proteger. Então, você vai ter que explicar para o seu sistema nervoso que a mudança que você está buscando é positiva, vale a pena o esforço energético e que vai acontecer de qualquer maneira. Então, a resistência tem que cair. E como é que essa resistência se manifesta? Você procrastina, você deixa para amanhã. Já viu aquelas dietas, né? Segunda-feira eu vou começar a dieta. Passa a semana, não, na próxima segunda. Com certeza, próxima segunda. Nossa, mas, nossa, tá marcada. E nunca acontece. Isso é procrastinação de proteção. Não é porque você não quer fazer. É isso que eu quero deixar claro hoje. As pessoas acham que o fracasso é por falta de vontade. Pai, eu sou uma pessoa que não tenho vontade, não tenho força. Eu estou aqui hoje para te dizer que não é bem assim. Você tem um protetor interno que pode estar te bloqueando, achando que está te defendendo. E aí você vai ter que conversar com ele. Por isso a gente estabiliza, para poder ter essa conversa com o sistema nervoso. Dizer para ele: olha, para, não precisa me proteger. Essa escolha que eu estou fazendo é consciente e vai ser bom para nós. Então, não me proteja. Vamos junto. Se não bastasse o sistema nervoso fazendo esse trabalho maravilhoso de defesa, a gente tem um segundo agente chamado ego, que também entra para te defender. E o ego vai dizer para você: não, 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 não precisa, que é isso? Mas pra quê? Você não vai conseguir mesmo. Pode parar. Nossa, que ideia louca é essa? Você já teve esses pensamentos? Você planeja algo maravilhoso e aí vem aquele pensamento super negativo que te põe para baixo? É o seu ego. E ele não te fala essas coisas horríveis para fazer bullying com você. Ele acha que tá te protegendo. E aí você vai ter que conversar com ela. Mas é assim, ego. Eu vou sim. Vai dar certo. E uma das conversas mais simples que tem, que resolve super rápido, é a prática de EFT. Por quê? Porque ela faz o corpo entender que você não está em perigo, ela move energeticamente e ela faz com que o pânico suma, o seu sistema nervoso entre em estado parasimpático. Lembra que eu falei da calma? Você fica em parasimpático e nesse estado é mais fácil mudar, é mais fácil transformar. Entenda que nada floresce em solo de pânico. Se tiver pânico, não vai funcionar. Eu não estou aqui te prometendo
um futuro maravilhoso. Mas eu estou te prometendo um sistema regulado. E com esse sistema regulado, meu querido e minha querida, você faz o que quiser. Você vai onde quiser. Nada te para. Então, não é uma cura instantânea. E a DFT não é miojo de 3 minutos, mas é base emocional. E uma vez que você criar essa base, você vai muito, muito, muito longe. Quando a gente está desestabilizado, qualquer mudança que você tentar fazer vai parecer uma ameaça. Mas quando a gente estabiliza, que é o papel de hoje, o nosso corpo inteiro deixa de resistir. Então, o que que você pode esperar que vai acontecer ainda nos próximos 30 minutos? Nós vamos fazer práticas de regulação emocional para reduzir a ansiedade e sobrecarga, trazer para a gente uma sensação de aterramento e presença e uma preparação energética, processo de liberação que vai acontecer amanhã. Hoje, a gente não vai fazer esforço, a gente só vai ficar aqui mesmo. E para começar, antes mesmo de entrar no FT, eu queria fazer um exercício com você, porque eu já fiquei pensando, como é que eu explico para quem vai estar comigo na live essa questão do sistema nervoso, da mudança, de estabilizar. Então, para isso, eu vou falar para vocês uma coisa, eu e vocês agora. Deixa eu beber uma água porque eu vou ter que interpretar agora. E eu não sei se vocês sabem, mas essa luz aqui e na minha frente, elas são muito quentes. Eu tentei pôr uma luzinha a mais para ver se ficava mais claro, mas ainda ficou um pouquinho escuro. Eu tenho que melhorar esse meu cenário aqui. Então, bora lá. Nesse momento, eu e você estamos num avião. Combinado? Vou acender mais um pouco essa luz aqui. Ficou mais claro? Ficou melhor, né? Vamos lá. E eu agora vou dar uma de comissária, porque eu quero que você entre comigo. Imagine que você está no avião, tá? E eu viro para você assim: Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a bordo do voo IADFT com destino a 2022, 2026 melhor. Nós somos a tripulação responsável por esse voo e eu quero dizer para você que é um prazer ter você aqui conosco. Pedimos, por favor, que acomodem as suas bagagens de mão nos compartimentos superiores ou sobre o assento à sua frente. Objetos pessoais menores devem ser colocados sobre o assento à sua frente. Estou tentando lembrar o que falou. Solicitamos que vocês mantenham os corretores livres e ocupem o assento correspondente ao seu bilhete. Caso necessitem de ajuda, a nossa tripulação está à sua disposição. Em instantes, nós vamos oferecer a vocês as instruções de segurança obrigatória. Agradecemos a sua atenção e desejamos a todos um excelente voo. E sempre no avião. E se você já pôde, né? Mas agora vamos começar a ativação. Quando você entra no avião, existe uma coisa que é muito interessante, que muita gente não percebe, que é o fato de que você perde o controle. Tem muita gente que não gosta de andar de avião justamente por dessa sensação, a perda de controle. Você está vulnerável. Gente, avião
é uma coisa que te deixa vulnerável. Como não? Você tá no auge, você tá literalmente numa máquina no céu. Qualquer coisa que acontecer, você tem zero controle. Nem pilotando a aeronave você está. Você está sentada numa cadeira, com um cinto de segurança, esperando que tudo dê certo, ok? Eu sei, tá? Muita gente pode dizer, mas avião é um meio de transporte super seguro. Ok, não é espero. O nosso avião aqui, ele é imaginário. Você sentou na sua poltrona, lindo, linda, maravilhosos, e agora você vai viajar comigo. Quando você está no avião e ele começa a ter turbulência, o que que você faz? Aperta o cinto. Se a máscara de oxigênio cai, o que que você faz? A instrução é: coloque primeiro em você e depois ajude a pessoa ao seu lado se ela tiver tendo dificuldade. Esse avião fala nossa vida. Se esse avião que você está sentado agora representa a tua vida, fazendo a rota de 2026. Quem entrou no avião com você? Seus pais, seus pets, seu chefe, seus objetivos, os boletos. Digamos que você tem o mesmo problema que eu tinha. A Carol de 2025, em janeiro de 2025, se eu estivesse num avião em turbulência e caísse a máscara de oxigênio, eu não colocaria em mim primeiro. Eu colocaria na minha mãe, eu colocaria nos idosos lá na frente, eu colocaria nas crianças e eu morreria. Só que a Carol não fazia ideia disso. A Carol, de janeiro de 2025, carregava o peso de todo mundo e achava que era normal. Eu não entendia que esse auto-sacrifício, que essa carga eu não tinha que carregar. Por uma série de situações e de programações que eu recebi, eu me comportava como se eu não fosse importante, mas todo mundo fosse, menos eu. E o meu valor estava diretamente ligada à minha autodoação, ou melhor, ao meu sacrifício, porque já não era uma coisa saudável, já tinha virado algo extremamente doentio. E antes de que quando eu acordei e comecei a mudar, as pessoas ao meu redor não ficaram muito felizes, não, porque perderam a mão de obra gratuita, perderam a salvadora, perderam a pessoa que achava que tinha que carregar a vida de todo mundo. Hoje, entenda uma coisa. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Não é egoísmo. Aliás, é muito mais amor você colocar em você e depois ajudar todo mundo. As pessoas acham que anular é demonstração de amor. Não é, sabe por quê? Ama ao próximo como a ti mesmo.
Se você não se coloca em primeiro lugar, você não ama o próximo. Você está fazendo performance. Isso é desequilíbrio. Você precisa estabilizar isso. Não achou que eu fosse pegar nisso, né? Não, eu sei. Muita gente não fala disso, mas é uma das grandes bases de FT. Às vezes, as pessoas acham que cuidar de si é egoísmo. A sociedade vende uma ideia que é tão maluca. Ah, porque o autossacrifício, se o apagar quem você é, ou se anular constantemente. Gente, por favor, isso não é amor. Não é. É performance. E sabe o resultado disso? Burnout, depressão, ansiedade, doença autoimune. Eu não consegui isso. Você vai conseguir uma cama, de tão doente que você vai ficar. E sabe a melhor parte? Ninguém vai cuidar de você. Então, eu te convido a olhar ao redor do teu avião e perceber quantas vezes você deixou de dar oxigênio para si e foi socorrer todo mundo, correndo o risco de morrer. E aí você me pergunta por que é que eu estou tão cansado. Às vezes, você foi criado numa casa onde os seus pais eram imaturos. Então você acabou virando pai e mãe, sendo o adulto da casa, sendo o regulador emocional. E não percebeu, porque te colocaram nessa posição. E você era muito criança quando assumiu esse cargo. E hoje você está com 40, 50 e não consegue mais abandonar. E nesse processo, você se abandonou todos os dias. E aí? Como é que estabiliza isso? Ah, por quê, gente? A conta chega. Um dia a conta chega. E aí você se encontra em desequilíbrio. Você não consegue seguir em frente. Você não consegue ser produtivo. Você procrastina. Você não faz nada pra si. Ninguém sabe qual é o teu sonho. Muito provavelmente, teu sonho é dormir 2 meses seguidos. Um silêncio. Dentro desse avião, existem todos os arquétipos possíveis. E tem um personagem que me chama Ego, e ele passa na tua vida, porque tá dentro de você, gritando. Toda vez que acontece uma coisa diferente, que causa tribulação, que treme o teu avião, o ego passa gritando. Teu corpo entra em estado de alerta, luta e fuga. Seu coração fica acelerado. Sua pupila dilata. Você fica sem ar. E você pensa assim, agora vai. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Quer ver um estado
de luta e fuga, que você fala assim, agora ferrou, agora eu vou morrer. E, infelizmente, tem muita gente que morre mesmo. Dívidas. Boleto chega todo mês. E o seu relacionamento com o dinheiro não é muito saudável. É uma sobrecarga. Você não sabe, mas o problema de falta de está dentro de você. Mas você não sabe disso. Então você vive como se tudo isso fosse externo a você. E todo mês é um desespero. Porque chega a conta, ou você não paga tudo, ou paga o mínimo do cartão, e vai criando aquela bola de neve. E o seu ego tá dentro de você gritando: agora a gente morre, agora acabou, agora não tem jeito. Ou você se casou, e você casou, e você casou, e você. E por mais incrível que pareça, todos eles eram diferentes, mas quando casou, se tornaram iguais. Aí você fala: eu tenho dedo podre pra homem. Dedo podre ou programação? Você sabia que dos 0 aos 7 anos, a sua cabecinha está sendo programada com códigos visuais, auditivos e sensoriais? Como é que você vê, do que você ouve, do que você sente entra no seu sistema de 0 aos 7 sem intenção? E isso determina as tuas reações, escolhas, caminhos até hoje. Então, se você ouviu como eu ouvi, que se você ficar rico, você não entra no reino dos céus, você vai ter uma grande luta com a escassez até você aprender que não tem nada a ver e que isso é uma falsa crença. E aí você começa a tratar o seu relacionamento com dinheiro. E se você aprendeu e nem se lembra, nenhum homem presta, e toda mulher é traidora, e nessa família ninguém se dá bem, e dinheiro não nasce em árvore. E quem tem muito dinheiro é corrupto, que se você não for magro, você não tem valor. E assim você pode ir pensando em várias frases, pensamentos, posições familiares, que são falsas crenças. Você pode acabar descobrindo que a sua o fato de você estar desequilibrado pode ser programação emocional. Agora a gente vai, tá chegando no final da live, uns 49 minutos. Nós vamos fazer EFT. O que é EFT? EFT
é uma prática terapêutica de desbloqueio emocional energético. Como que ele funciona? Ele é baseado na medicina tradicional chinesa, onde nós tocamos em certos pontos com delicadeza. E à medida que nós batemos nesses pontos, nós liberamos energia. Sim, tudo é energia, gente. Você não tá vendo? Não fica um batom aqui. Ele tá vibrando. Essa caneta, ela emite vibração. O meu celular emite vibração. Essa garrafa d'água vibra. A água dentro vibra. Tudo ao meu redor está vibrando. Tudo ao seu redor está vibrando. Seus órgãos estão vibrando. A minha voz, ela está fazendo uma vibração, frequência, tá chegando até você. Tudo é frequência. E frequência é energia. Ok? Então, quando eu falo para você, vamos liberar, isso significa que existem caminhos energéticos que foram bloqueados. Muitas vezes é mais fácil perceber isso com doença física. Com enjoo, você bate aqui. Porque esse ponto, ele é ligado ao chi do estômago. Uma ansiedade muito forte, você bate no ponto central, chama governador. Quando você bate aqui, bem no centrinho aqui, bem gostosinho aqui, você solta uma descarga energética que quebra a ansiedade. Você automaticamente sente relaxamento. Então, hoje a gente vai fazer só uma sessão. Amanhã nós vamos fazer várias, tá? Não digo muitas, mas no mínimo umas 3. Eu ainda tenho que compartilhar material. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente bate é o ponto karatê, que é esse aqui. 2 dedos, bem suave. Pode ser nessa mão? Pode. Você escolhe. Então você vai começar a bater bem devagarinho aqui. E aí você vai repetir comigo. Mas antes, vamos tomar uma respiração. Tá sentindo sombra aqui? Conscientemente comigo. Solta ele um pouquinho. Não precisa ser muita coisa. Só um pouquinho. Agora, inspira. Segura. Respira. Muito bom. Mais uma vez. Desce os ombros. Agora desce. Inspira. Expira. Excelente. Agora, bate de comigo. E começa a dizer assim, ó. Mesmo que eu me sinta sobrecarregado, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta extremamente cansada, eu me amo e me aceito profundamente. Ainda que o cansaço que eu sinto seja tão grande, eu me amo e me aceito profundamente. Sobrancelha. Também, ó, pode ser os dois, pode ser um só, fica à vontade. Escolhe o lado e diz assim comigo, com intenção, tá, gente? Eu entendi que eu preciso de equilíbrio para mudar a dor. E eu também entendi que todo esse tempo eu não estava fracassando, pastor. Não era falta de vontade, pastor Nariz. Era algo muito mais profundo debaixo da boca.
E eu nem fazia ideia. Ossinho da clavícula. O meu corpo tem um sistema de proteção embaixo do braço. Eu entendo. Eu estava sendo protegido da cabeça. Mas hoje, eu digo para o meu sistema nervoso, muito obrigado. Mas eu não preciso mais dessa proteção. Afinal, é seguro para mim mudar. Pastor, é seguro para mim fazer novos caminhos neurais. Pastores, é seguro para mim ir mais longe. Debaixo da boca, eu posso me equilibrar. Oscila a clavícula. Eu posso lidar com qualquer situação em equilíbrio. Debaixo do braço, eu abro mão de todo o peso, carga e estresse hoje. Topo da cabeça. Eu recebo tranquilidade e confiança em você. Hoje eu entendo que eu posso entrar em equilíbrio e então ser transformado. Tudo o que eu quero, eu posso alcançar. E o meu sistema nervoso e o meu ego não vão mais me atrapalhar. Pelo contrário, eles vão me ajudar. Eu não vou ficar em pânico. Eu vou entrar em equilíbrio. Hoje, eu abro mão do peso, da culpa, da vergonha. E eu recebo, no seu lugar, tranquilidade. Eu aciono o meu parasimpático, a minha curiosidade. Eu entro em equilíbrio. Eu declaro que eu estou seguro e que eu estou estável para começar a liberar. Pode parecer, num primeiro momento, que nada aconteceu. Eu até entendo quando a pessoa faz FT e fica com aquela sensação de tipo assim, o que foi isso? Mas eu te digo que você vai dormir diferente hoje e você vai acordar diferente amanhã. E quando você chegar na live amanhã, às 9 da noite, você vai falar, eu não sei bem o que, mas algo mudou. E aí amanhã a gente vai liberar o que tá preso. E vamos soltar os pesos que não são seus, que não são meus. E aí amanhã à noite eu vou te contar um outro passo, mais profundo, muito mais profundo, que vai fazer com que toda essa situação faça sentido. Não desista. E não resista. Vem amanhã, eu vou estar aqui, vou te esperar. Amanhã provavelmente vou conseguir colocar ao vivo também no YouTube, então você não vai precisar vir no Twitch se você não quiser. Pode ter certeza, a sua transformação já começou. Mas como não é um susto,
E nem deve ser. Como é suave, parece que nada aconteceu. Mas tudo já mudou. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo amanhã. E que amanhã a gente libera. Boa noite. Shalom.